E aí, galerinha, tudo bem? Tô vendo aqui já uma galera entrando, né? Vamos esperar um pouquinho. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, como é que está funcionando esse fluxo dos escritórios de projetos em meio a esse período de pandemia, né? Opa, chegando gente legal aí. Vou dar alguns avisos, certo? Daqui a pouco a gente vai liberar um link para vocês poderem dar um feedback de como é que foi, colocar os dados de vocês e a gente, ao final do dia, vai mandar certificado para vocês. Beleza? Opa, já tem bastante gente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, certo? Para conversar um pouco com a gente sobre isso. A Antonella Marzi. Ela tem uma historiazinha com a gente no app. No nosso início, a gente fazia benchmark com ela, do escritório dela, para saber como é que funcionava, para implantar BIM dentro do próprio app. O app, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, certo? E um dos grandes objetivos do app é disseminar a filosofia BIM, certo? No meio tecnológico, mas também dar uma vivência de gestão e de projetos para os estudantes que participam do projeto, certo? Eu estou vendo muita gente aí, a galera do app está aí também, muito legal. E eu sou o Luciano Hamed, eu fui o fundador do app e hoje eu faço parte do conselho consultivo, certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho com a Antonella. Vou chamar a Antonella aqui para conversar um pouco com a gente. Ela já deve estar chegando aí para conversar um pouco. Opa, oi Antonella, tudo bem? Tudo bem, olá, bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos. Isso, boa tarde. Pronto, a Antonella já fazia alguns anos que eu não a via, né? Muito legal ter esse contato novamente. A Antonella ela é arquiteta, certo? E urbanista. Ela é italiana, né? Mas ela fala português, então não se preocupem com a parte da tradução aí, certo? E ela vai falar. Portuguiano, português é uma palavra que É, é, a gente vai conversar um pouquinho, né, Antonella? A gente já combinou algumas coisas sobre o que vai falar hoje. Vocês podem fazer perguntas aí pra gente, certo? Tem um campozinho para perguntas ou podem mandar comentários também que a gente vai acompanhar e tentar responder à medida que a live continuar, certo? É, pode se apresentar, viu, Antonella? Um pouco do seu currículo aí Bom, para a galera te conhecer melhor. claro, boa tarde a todos, primeiro. Bom, como o Luciano falou, eu sou arquiteta co-founder de duas empresas. Hoje estou tocando uma empresa que se chama Gate Architects. É uma sociedade italiana, é um grupo italiano, com outros quatro sócios da Itália. A gente chegou no Brasil 6 anos atrás com a Rex, que é outra empresa que fundei com outro sócio, mas hoje não faço mais parte desse grupo. É nada, a gente trabalha em várias áreas de atuações, temos bastante parceiros, o nosso escritório trabalha bastante com parcerias, nós gostamos muito de trabalhar mais de uma mão, ou seja, ter equipe bem multidisciplinar, equipe que possa ser sempre integrada. O nosso foco aqui no Brasil, mas na verdade um pouco no redor dos países que a gente trabalha, é mais na parte de urban planning e arquitetura. Tem algum projeto de interior design que a gente faz, principalmente nesse período estamos trabalhando nessas três áreas, urban planning, arquitetura e interior design. Eu acho que podemos continuar bem Certo, rápido para entender o que a gente é. certo. É muito legal, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, estava no desenvolvimento da primeira Smart City social do Brasil, né? Eu achei bem Sim, interessante. Inclusive, era um conceito que não existia no mundo inteiro, né? De você aplicar isso para o público já de baixa renda, no caso. E aí, eu achei muito interessante essa coisa de cidade inteligente. Hoje em dia, a gente está no mundo de indústria 4.0, né, também. uhum, E uma coisa que é muito importante do nosso projeto é falar um pouco sobre BIM, certo? O exato. nosso DNA
tem BIM no nosso DNA, né, no caso. E aí, você falou que você tem gente aqui no Brasil e tem gente na Itália. E eu queria Sim. saber um pouco como é que funciona essa relação, entendeu? Porque eu acredito que tem que ter uma comunicação muito boa com colaboradores de dois países diferentes. Tem que ter tanto a parte de comunicação como até colaboração para que as coisas consigam fluir, né? Dentro da empresa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é essa experiência. Perfeito. Sim, de fato a gente tem, não somente na Itália e no Brasil, colaboradores, mas hoje colaboramos também com algum escritório, pessoas da Inglaterra. Por enquanto a gente tem espalhados um pouco em várias regiões, vários estados, vários países, os pessoal. E muitas dessas pessoas a gente não nem conhece pessoalmente, sempre por meio de um vídeo. Por enquanto essa maneira de trabalhar é um pouco diferente, claro, mas é legal porque permite de conhecer várias culturas, integrar essas culturas no mesmo instante, porque muitas vezes você não consegue viajar, você consegue de qualquer forma criar uma plataforma única que reúne as várias equipes. Aqui no Brasil, a nossa maior estrutura é na Itália. Aqui no Brasil, quando a gente tinha a Rex Architect, com a estrutura da Rex, que hoje está tocando igualmente a Rex aqui em forma de franchising, quando a gente tinha a Rex na forma originária, em Fortaleza, nós trabalhamos com equipe local, a gente tinha um escritório na estrutura local e de apoio sempre à Itália. Hoje a Gate é na forma bem diferente. Hoje a Gate aqui trabalha só com partnership, ou seja, não existem pessoas físicas fixas em um escritório. Claro é que a gente tem reuniões que necessitam uma reunião, como dizer, junta com todo mundo, precisa ficar em uma estrutura junta, numa mesa junta, mas de fato os nossos colaboradores e assim os nossos partners são todos por meio digital, ou seja, a gente se comunica hoje como é por meio de um vídeo. Apesar que essa é a minha primeira vez em Instagram, né? Foi complicado, eu da Instagram faz tempo, mas por enquanto a estrutura é organizada dessa forma. Na Itália fica sempre, no país originário fica sempre mais simples, porque a nível cultural, a nível de formação, é uma formação bem parecida para as pessoas que saem da universidade, e os arquitetos são, como dizer, têm em comum esse nível de formação bem parecido. Também porque as escolas são sempre aquelas, a estrutura mental de saída da universidade é sempre aquela. Por enquanto tem como dizer, talvez, falar de uma sinergia não, mas uma facilidade maior em se relacionar também à distância. Aqui no Brasil a gente precisou construir com algumas pessoas. Hoje tem partner bem interessante e colaborador que mais sócios que colaborador. Hoje tem uma mulher muito jovem, mas é muito preparada nesse sentido, que está trabalhando com a gente, está tocando as várias áreas daqui, que é a Viviane. E ela é praticamente quase uma partner do escritório, é uma parte fundamental também no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente faz bastante coordenação, no sentido coordenação da equipe, a parte de desenho, de realização é quase sempre na Itália. Hoje com a Gate, a Rex era já uma estrutura diferente. Um pouco porque claramente o futuro é isso. Ou seja, é sempre mais complexo. Quando os projetos são mais complexos, você precisa de vários fatores, várias empresas, vários escritórios diferentes, e quanto você mais agrega com partner diferente num projeto, melhor é para o projeto. E não sempre vocês encontram um partner local, ou você encontra um partner local e um em outro estado do Brasil. Por enquanto, você precisa se organizar nessa distribuição. Por exemplo, um dos nossos partners, que é da Rex Architect, também trabalha, é em Belo Horizonte. E a gente quase sempre se fala por Skype. Agora, com a
ainda, como dizer, ainda é aumentada essa situação. Bom, essa é, eu acho, uma posição que a gente precisa pegar. Já estamos acostumados, de fato, nessa situação. E a única coisa é que você consegue bem, organizar bem a empresa a ter essa visão, como dizer, de um trabalho um pouco diferente e de confiança nos colaboradores. Essa é a forma melhor que você pode fazer. Então, vocês não tiveram muita dificuldade, até porque o formato do escritório já era um pouco diferenciado, né? Já era um pouco Sim, mais, digamos assim, evoluído no sentido de você conseguir trabalhar colaborativamente à distância. Isso é uma coisa exato. essencial que eu É. vejo hoje em dia. Hoje eu trabalho no escritório também de projetos e com BIM também, que é uma coisa bem Uhum, interessante. E a gente tinha um pouco dessa cultura de ter tudo em nuvem. No sentido de sim. que eu poderia trabalhar de casa, eu poderia viajar, por exemplo, que eu não sou natural do estado do Ceará, eu sou do estado do Maranhão. Quando eu vou, quando eu preciso viajar por algum motivo, eu posso trabalhar de lá. Então é uma coisa que os próprios escritórios hoje eu acho que já vem se desenvolvendo, os brasileiros também. E eu acho isso essencial. Tipo, no futuro vai ser cada vez mais assim, mais colaboração e até também isso você reduz custos do escritório, né? Você reduz uma Ah, quantidade de sim. custos fixos Que não tem e necessidade de ter isso. super estrutura e depois talvez vocês terem esses problemas de... hoje o escritório, é como dizer, é um escritório que é eficiente, é criado por uma organização que é muito elástica, tá? Sim. E quanto mais essa organização é feita de parceiros, você também enxuta, parceiros que é consolidado, você enxuta, você consegue trabalhar melhor. Quando tem problemas, por exemplo, como essa situação aqui atual, que é a distância, ou também o número de projetos que vai diminuir, os canteiros de obra que param, você consegue enxutar e ter uma estrutura eficiente também em períodos críticos. Esse é um pouco em negativo e em positivo, falo, tá? Uhum. Situação digital, ou seja, que te leva a um conceito de escritório assim, virtual mesmo, no sentido Sim. que tem isso. Depois, claro é que tem vários problemas, por exemplo, em uma obra, a obra vocês não, você ainda não existem obras, como dizer, trabalhadas em forma, como dizer, não digital, sim, falamos de digital, mas em forma meio assim de obra virtual, tá? Porque é muito difícil hoje fazer uma visita na obra virtual nessa forma, ou seja, falar assim com os pedreiros, as pessoas, etc, tá? Mas uma forma que eu acho que também essa situação atual vai levar e vai modificar pesantemente o sistema de construção civil é justamente na obra. Ou seja, a partir da construção, da utilização de programas, da utilização de formas digital para trabalhar em cima disso, em projeto mesmo, em cronograma de obra, em obras civis, não somente de pública, mas também civis, que vão a trabalhar 24 horas, com turno de operação. Uhum. E começar a ver que vai transformar bastante essa estrutura. E claramente o BIM, que ainda é pouco utilizado aqui no Brasil, talvez a nossa dificuldade maior, a gente de fato não conseguiu aqui trabalhar em BIM, mas trabalhar em Revit, ponto, no sentido que no básico do básico, mas não transformar isso em um processo, Uhum. porque justamente vários parceiros, não todos os parceiros têm os sistemas, o processo não é implantado nesse conceito. Por enquanto tem uma certa dificuldade em fazer tudo bem organizadinho. Mas assim, como dizer, com certeza o canteiro da obra, como a construção civil, vai digitalizar, a ser um conceito mais digital que físico, que de processo, como na vez a gente trabalhava.
Tem uma pergunta aqui do Samuel, certo? Uhum. Para a gente. Com a crise do Covid-19, isso pode agilizar a adoção do BIM pelas empresas brasileiras como inovação ou dificultar a adoção por medo das incertezas de se mudar as metodologias? Tipo, Não, vai acelerar. Vai acelerar. A utilização com certeza, a utilização do BIM, porque é como os conceitos de ter um escritório grande, ter custos, ter mesma coisa. Eu acho que essa situação vai provocar o seguinte: qualidade em custo-benefício, tá? Mas vai melhorar o nível de qualidade, por enquanto, para melhorar o nível de qualidade, vocês precisam ter prestações mais rápidas. Para ter prestações mais rápidas, desculpa, melhorar a qualidade, você precisa ter também prestações mais rápidas. Para fazer isso e manter uma certa qualidade, você precisa entrar em um processo organizado. Não tem como não entrar num processo organizado se você não utiliza uma plataforma com todos, a partir dos fornecedores, do sistema de trabalho, tudo. Tá? A mesma empresa digitalizada. É uma plataforma, como o BIM, é a única maneira, para diminuir os custos, organizar, gerenciar não somente o projeto, mas gerenciar as equipes, gerenciar a estrutura e ter qualidade mais elevada nas obras. Certo. Assim, você já falou aí como foi, né, esse período de adaptação e tudo. Mas teve alguma diferença, assim, no período que surgiu essa pandemia? Porque aconteceu primeiro na China, né, depois foi para a Europa e depois chegou no Brasil. Então, teve algum tipo de alerta pela sede da própria empresa ser italiana? Vocês tiveram que pensar em alguma coisa na hora? Não, tá beleza, porque a gente já trabalha à distância mesmo, então não mudou em nada no processo. Teve alguma coisa diferente, assim, no dia a dia de vocês? Não mudou nada, de fato. Mudou o quê? Mudou justamente que a gente depende de investimentos e depende dos clientes. Ou seja, se os investidores param e decidem de parar, a gente justamente tem um problema, tá? Mas a nível de processo, para a gente não muda nada. Quando falo a gente, falo nosso escritório em particular. Como fomos sempre acostumados desse jeito, na distância, a gente tinha renderista, todos, a gente tinha a equipe que à distância fazia parte de marketing em Londra. E tem ainda. Tá? A única coisa que muda nesse sentido é a instabilidade monetária. Econômica essa foi o único desafio para a gente, tá? Em fator de gerenciar os custos. Em outros países é mais simples, quando você Europa, talvez América do Norte, tá? Aqui no Brasil ainda é complexo essa questão de custos, tá? Não tem ainda essa liberdade, dizer, de conseguir interagir com estruturas de fora, levar estruturas aqui, para que possa interagir com a pessoa daqui. Não tem ainda essa agilidade por via de custos também. Certo. A gente sabe que... É um pouco limitativo em cima disso. Eu acho que é limitativo, porque a coisa melhor é quando você consegue fazer uma estrutura que tem de tudo internamente. Sim. E você vai agregar culturas de fora, vai agregar um sistema de pensamento de fora, pode só agregar. E, inclusive, mesmo para a gente, quando a gente na Itália trabalha com o escritório da China, o escritório com a Rex trabalhava com o escritório da China, você agrega as culturas diferentes. Eu acho muito legal essa situação. Para a gente é fundamental, porque os arquitetos precisam sempre ser inovadores e conectados com aquilo que acontece no mundo. Os arquitetos, eles fazem a comunicação, né, entre a pessoa e o ambiente. Então, é essencial que eles conheçam. Exato. A gente tem que realmente conhecer a realidade de cada um. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se vai poder responder.
É porque você está na ponta, né? Tipo, geralmente você está na parte estratégica da empresa, pelo que eu Uhum. acompanhei até agora e tal. Então, como é que funciona, tipo, nesse período, para você conseguir novos clientes? Entendeu? Tipo, é Essa é uma uma coisa boa, que. essa é bem. Olha, com um escritório, a Gaten é bem novinha, tem 1 ano e 4 meses de vida. A dificuldade, eu acho que a gente tem dificuldade acima disso com novos clientes, mas aquilo que funciona por enquanto é ter conhecido durante esses períodos pessoas, tá? Essa rede de relacionamento e muitos clientes que a gente tem hoje são clientes que chegam por meio de uma pessoa ou de outros grupos de pessoas ou de outro escritório que falou da gente. Ou seja, como referência, como eles vão ter uma pessoa de referências que falou bem da gente e trabalham com a gente sem a distância, sem que nunca a gente se encontrou. Entendeu? Por enquanto, essa é um lado positivo nesse sentido. Claro é que você, em primeira pessoa, não consegue fazer, se apresentar aqui nas construtoras locais ou nas estruturas, porque é impossível agora nessa situação, essa dificulta. Mas a rede de relacionamento, a rede que a gente criou, essas é um bom start para organizar isso. Difícil talvez seria se o escritório fosse novo no sentido bem jovem, tá? Que ainda não tem um relacionamento, que ainda não tem, né, não se criou o próprio pacote de cliente, a própria estrutura. Só que é sempre complicado, sempre complexo, Uhum. porque você está dependendo de outras pessoas, tá? Em situações cirúrgicas também depende, não é em primeira pessoa se você vai na frente, tá? Mas depende de outras. Essas é um pouco o único desafio dessa situação. Eu Que até não é também. pouco, é? Não é pouco. Eu tenho alguns anos de experiência de projeto também, e a maioria dos clientes que chegam para mim, geralmente foi alguém que indicou, que eu nem conheço, às vezes, a pessoa, e isso É, eu acho muito exato. legal. Então acaba que você acaba levando isso pelo resto da sua carreira, né? Clientes que Exato. te conheceram, gostaram do seu trabalho e vão te indicando. Seria o boca a boca mesmo, né? Na Isso conversa. é confiança, Vocês precisam ter eh, confiança, eles precisam ter confiança nas pessoas para poder continuar com você. Isso é importante, você ganha essa parte de confiança. Ou seja, no pequeno também, a gente, eu trabalho com, não sei, um colaborador externo que eu nunca vi, só que para confianças, porque outra pessoa me falou, ele é muito bom, vamos experimentar, vamos ver. Eu nunca vi o meu contador. Eu Uhum. não conheço como é a cara do meu contador aqui no Brasil, não conheço. A gente se Uhum. fala no telefone, por e-mail, ponto. É, Eu não desconheço como é a cara dele, no sentido que ele me gerencia a empresa, não sei, a gente nunca se encontrou, tá? Mas o outro contador que eu chegou me falou, muito bom, o escritório, ok, para mim é suficiente, não preciso testar, tá? Os advogados, uhum. mesma coisa, o colaborador que a gente tem, nunca vi, a gente colaborou com pessoas de Fortaleza, apesar que eu estava em Fortaleza. Agora aqui, ou mesmo em São Paulo, nunca a gente se encontrou, eu sempre fui por meio digital, assim, e-mail. Mas o problema, o importante para nós é sempre o resultado. Não tem interesse em, como dizer, em ter pessoas lá do lado que eu vou olhar as caras dele, eu ver 24 horas 24, ou entra às 8 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde, deve ser obrigatória essa faixa. Não. Nosso escritório não tem essa tipologia de estrutura, tá? Você pode gerenciar o seu tempo. Não tem interesse em pessoas que entram no escritório e sentam na cadeira do escritório, ficam até o horário de saída e vão embora, tá? Eles possam também não ficar toda semana, mas se me entregam o trabalho que a gente organizou, porque eles são parte da equipe, se eles atrasam o negócio, me atrasam outra estrutura. Por enquanto tem essa conexão que para a gente é importante. Pode trabalhar 2 horas por semana, mas se naquelas 2 horas você faz
os trabalhos que precisa para não atrasar a estrutura, para ter uma organização, perfeito, não precisa carimbar o, como o negócio lá para... O ponto, né? Para poder. Não, porque, inclusive, você dá mais para respeito, porque a gente sempre falou, eu nunca quero ter empregados, eu quero ter parte, tá? Pessoas que se responsabilizam para as coisas, tá? E ficam parte da estrutura porque eles gostam de ficar parte da estrutura, não para carimbar um negócio. Não, não é essa a nossa... Certo. Isso é importância. Eu queria te perguntar uma coisa agora. Eu não sei se também é muito invasivo, né? Mas, assim, eu te conheci na época ainda da Rex, né? Uhum, Naquela época. uhum. E eu vi que depois você foi para um novo escritório, certo? Sim. E o que eu queria perguntar? Por que que você, Por hoje no quê? escritório você tem, não, hoje você tem sócios no escritório, certo? Uma Uhum. estrutura enxuta com sócios. Por que ter sócios, ter uma equipe, se você poderia abrir sozinho, por exemplo? Essa é uma pergunta mais relacionada a por que ter uma equipe dessas de sócios se você poderia ser a única sócia com funcionários, que é normalmente o que mais acontece aqui nas empresas Olha, brasileiras. não, porque a gente, no nosso escritório, tem uma palavra que é severamente vietada, tá? Ou seja, não é possível falar eu. Eu não existe. A gente sempre, e Antonella sempre queria ter estruturas com mais pessoas, tá? O número de sócios não pode ser 2, 3, 4, 5, 20, 30 sócios, tá? É que agrega valor na empresa. Poder compartilhar uma coisa, poder compartilhar com os seus, com as pessoas que trabalham com vocês. Ou como eu falei, aqui tem uma arquiteta que trabalha comigo que mais que uma colaboradora é um partner, é uma sócia, tá? Apesar de ser muito jovem. Mas isso agrega muito. Agrega não ficar sozinho em uma estrutura. Eu acho que hoje é mais importante. É muito mais importante que, como dizer, que outras coisas. Tá? Assim como ter partnership, como ter possibilidade de trabalhar com parceiros, tá? E ter partnership consolidadas, partnership que vocês podem levar em um projeto e ter 3, 4, 5, 6, 20, a segunda necessidade de projeto, organizar essa estrutura. A gente sempre tenta de agregar. Sozinho você não consegue fazer nada. Certo? Eu concordo com isso, inclusive, eu sempre penso, daqui a alguns anos, né, quando eu tiver um pouco mais de experiência, em ter realmente uma empresa em que eu tenha parceiros, eu tenha sócios, porque eu acredito que você fazer em equipe, você faz melhor e você chega mais longe. Até pelas visões Exato, diferentes, mas com todo mundo alinhado. Alinhado aos valores exato, da organização. Todo mundo tem que ser bem focado naquilo que se propõe a fazer, nos objetivos exato, que a equipe traçou, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente valoriza no app, né? Essa questão dos valores, essa questão de fazer em grupo, fazer em colaboração, porque o DNA é BIM, e BIM é colaboração, é equipe, você não trabalha sozinho. Ninguém projeta uma coisa sozinho. Sempre depende de outros profissionais, de fornecedores, sempre depende de alguém. Então, isso era uma exato. coisa que eu queria mais enfatizar aqui mesmo, a importância de se ter uma equipe mesmo, né? E eu achei muito interessante esse teu formato do escritório, de ter sócios e ter parceiros também que vão ali fazer você ter uma capacidade de entrega, independente do que chegue para você no escritório, seja sei Exato, lá, um prédio ou uma casa, você consegue entregar com uma qualidade porque você tem ali pessoas com que você pode contar naqueles momentos. Eu acho isso exato. bem interessante. É, outra coisa que eu queria saber de ti é como é que funciona na parte do projeto mesmo, internamente, né? Eu não sei se Uhum. você ainda usa as plataformas da Autodesk ou se usam outras plataformas. Como é que funciona isso lá dentro? Vocês usam Revit ou usam uma outra plataforma de modelagem? Não, a gente principalmente usa a Autodesk como plataforma de modelagem.
A gente tem uma nuvem, claramente, para organizar todos os nossos arquivos. Essa é outra coisa que facilita quando você é à distância. E nem precisa fazer sistemas super, como dizer, complicados e super estruturados, mas você com poucos serviços pouco simples que te oferece web, a plataforma de internet, você consegue fazer tudo. Na Skype, você consegue fazer com um arquivo cloud, por exemplo, um Dropbox, organizar todos os arquivos e ter um gerenciamento com qualquer estrutura que é no redor do mundo. Umas coisas simples, sem criar servidor particular, claro é que quando a estrutura vai mudar, vai como dizer, a crescer com um volume, você precisa ter uma sua estrutura de organização, de servidor, tá? Só que nessa forma de trabalhar na nuvem é muito mais, como dizer, simples nesse gerenciamento, porque você não precisa ter uma estrutura no escritório que tem lá um seu server, você vai abrir o computador lá, não consegue abrir em algum lugar. Tá? Essa é a diferença. A gente, inclusive, trabalha em escritórios compartilhados. Essa é uma outra forma de trabalho. Funciona muito bem se você é já acostumado, como dizer, a organizar por meio digital todas as reuniões, etc. Tá? Funciona muito bem. A questão de plataforma, a gente falou de autos, principalmente a gente utiliza Revit, AutoCAD, que é um tradicional, porque precisa sempre para algumas coisas. Mas principalmente a gente usa Revit. Na parte de renderizações, por exemplo, maquetes eletrônicas, etc., quando o escritório tem, como eu falei, nós temos sempre parceiros que já trabalharam com a gente na época, e como dizer, a gente já claramente sabe como é a formação, etc., fica mais simples, mas parceiros que trabalham para a gente, por enquanto utilizam os próprios equipamentos dele. Isso, por exemplo, enxuta bastante também os custos dos equipamentos, porque um programa tem um custo bem elevado. Sim, Exato. Se você começar a internalizar tudo no seu escritório, tudo aquilo que é internalizável internamente do seu escritório, começa a ser um custo elevado também no tipo de programa que você vai utilizar. Tá? Sim. Hoje com o Revit você gerencia tudo praticamente, consegue fazer tudo, tá? Sim. A desculpa da maquete eletrônica, que elas são ainda muito limitadas. Sim, sim. É uma coisa até que a gente conversa um pouco dentro do nosso projeto sobre explorar, tipo, as possibilidades do BIM mesmo. Porque muita gente associa ainda BIM a Revit, modelagem Exato. 3D com informação ali e pronto. Só que o próprio Revit, apesar de ser uma ferramenta de modelagem, ele tem uma série de ferramentas de gestão mesmo, de análise de interferência, que inclusive foi você que falou para mim uns anos atrás aí, né? Que vocês já usavam isso naquela época, e que naquela época já fazia muito tempo que vocês usavam isso, o que eu achei, tipo, sensacional, porque naquela época que eu digo faz o quê? Uns 3 a 4 anos? 3, 4 anos, Uns exato. 3 a 4 anos. Naquela época, aqui em Fortaleza, pelo menos, a gente não via em muitos lugares difundido realmente. Você tinha empresas pontuais, que tem realmente empresas aqui que já tinham bastante tempo de BIM, de Revit, de modelagem, de informação, de entrega, de produtos realmente com uma certa qualidade, mas são empresas pontuais. Você não consegue aplicar isso à maioria das empresas daqui. E para mim eu achei incrível. E aí eu comecei, naquela época já, a tentar, inclusive, usar essa parte da nuvem que o Autodesk tem, né, do BIM 360. E eu achava aquilo sensacional. Eu aqui no meu computador, modelando uma parede, e aí o meu colega na casa dele modelando outra, e eu via a parede sendo modelada. Então, tipo, esse tipo de coisa, que hoje a gente, inclusive, usa no escritório que eu trabalho, agiliza muito os serviços que a gente tem que fazer e até você consegue entregar muito mais em menos tempo. Que a gente, nesse período de pandemia, né, lá no escritório, que é um escritório de arquitetura também e de instalações.
Inclusive, eu vou fazer mais uma pergunta para ti. É um escritório de arquitetura, principalmente, e há poucos anos atrás, que foi inclusive, eu acho que faz uns 2 ou 3 anos, começou com essa parte de instalações por ser uma demanda que começou a surgir dos próprios clientes. Que antes eles tinham parceiros que faziam e decidiram implementar isso internamente. Então, tem equipe de arquitetos e de engenheiros. Uhum. E nesse período de pandemia, a gente começou a usar o BIM 360, porque facilitou essa questão das entregas. Às vezes o projeto é muito grande, não tem como uma pessoa só, na sua casa, entregar ele todo. Também é muito ruim você ficar partindo os arquivos e depois juntar tudo. Então a Sim. gente acabou começando a usar o BIM 360 em nuvem, 5 pessoas ali no mesmo projeto para conseguir entregar no prazo correto, né? No caso, Agora vem uma outra pergunta para ti. O escritório, eu sei que é um sim. escritório novo, é um escritório de arquitetura e tudo, mas quando vocês vão fechar com um investidor, um cliente, vocês fecham só a parte de arquitetura ou ele contrata vocês para fazer todos e vocês têm os parceiros que fazem as partes que não são de arquitetura e aí você consegue entregar um pacote completo? Como é que funciona isso? Aqui falo da Gate agora. É difícil ter tudo. Eu acho Certo. porque a visão, come dizer, ainda, come dizer, di ter escritórios separados por tudo, tá? Uhum. Acho que talvez, são poucos, temos um projeto que agora é lá em stand-by, mas é o único projeto que a gente está fazendo em partnership com a Arexa, que tem essa configuração. Com a Arex Brasil, a estrutura brasileira que tem aqui, que tem essa configuração de ter o coordenamento interno, tá? Ter projetista de instalações, engenharia elétrica, tudo aquilo que é levantamento topográfico, etc., internamente, e que o cliente se fala somente com um referente, tá? Mas é muito difícil. A gente consegue fazer isso quando são, sei lá, projeto de luminotécnica com, mas é difícil, é muito difícil. Uhum. Aqui, tá? Certo. Também na Itália, vou te dizer, porque na Itália não é muito na frente, nesse sentido, mas também lá na Itália é difícil. A diferença é que os contratos são separados, mas o cliente vai falar com você sobre a parte de funciona tudo, ou seja, não vai falar com o coordenamento, não tanto o coordenamento quanto a compatibilização é feita sempre pelo arquiteto. Sim. Eu estou vendo que tem várias perguntas aqui, eu acabei. Deixa eu pegar aqui. Tem a pergunta do da Sabrina. Qual o Uhum. papel de um bom líder conduzindo o escritório nesse período tão instável? Ó, boa pergunta, né? Parabéns. Eu acho, essa é a minha visão, claramente, deixar o espaço, tá, para as pessoas, respeitar no trabalho e confiança. Ou seja, se eu fico lá no colo, por atrás das pessoas, dizendo, precisa fazer isso, precisa fazer isso, o nível de, não qualidade de trabalho, mas de trabalho no geral, é bem inferior naquilo que você vai ter quando você está respeitando o seu colaborador, no sentido de deixando, como dizer, um pouco de... É difícil falar em português, né? Parada correta em português, estou traduzindo. Liberdade, mas também confiança. Deixar ele, como dizer, respeitar ele como profissional, não como, apesar da sua idade, tá? No momento que ele pega aquele papel que fala que ele é arquiteto, é um profissionista, ponto, tá? Enquanto arquiteto, ele tem a responsabilidade, e você, como líder, eu acho que você não deve ser uma forma de ditador, você faz isso, 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 isso. Mas é chamar ele na mesa e trabalhar como se ele fosse no mesmo nível, tá?
tá? O smart working trabalha nesse sentido. Não é trabalhar à distância, o smart working. Que não existe a mesa do boss, do chefe, do restante do mundo. Tá? Essa mesa é compartilhada com qualquer tipo de colaborador. Essa eu acho que é a maneira melhor para fazer que em situações como essas aqui, o time seja mais eficiente, porque você depende do time. Tanto a pessoa singola, que é sozinho, no aquele prédio. Foi o time dele que conseguiu que ele ficasse lá tirar foto na frente do prédio. Tem várias perguntas aqui, deixa eu pegar outra aqui. Tem uma pergunta que é sobre o fluxo de trabalho, né? Sobre o próprio escritório. É meio parecido com a ideia de startup, que está em alta atualmente. Pequenos escritórios, sem muitos custos, usando programas e que rendem bastante. Ou não, tipo, essa ideia de ser elástico, de ser pequeno, mas conseguir fazer muitas coisas, tem a ver com o raciocínio de uma startup, por exemplo? Sim, mas eu acho que independentemente de ser uma startup ou não, você no futuro precisa pensar dessa forma. Ou seja, o pequeno é um grande. Você consegue gerenciar bem as coisas, tá? Você consegue se organizar bem. Porque, como eu falei, um escritório hoje de arquitetura, de engenharia, deve ser muito mais elástico nesse sentido, deve ser mais maleável, tá? Ter uma estrutura que se enxuta no momento certo, que aumenta a segunda da exigência. Essas eu acho que é normal que a gente vai nesse sentido, especialmente depois dessa situação que está acontecendo no mundo. Tem Não sei se outras respondi nenhum perguntas negócio, também. mas... Antonella, você acha que é possível implantar o BIM para escritórios de arquiteturas de interiores? Isso é uma pergunta muito comum, na verdade, porque o pessoal no Brasil costuma usar para arquitetura de interiores o AutoCAD, SketchUp, eles não têm um fluxo muito estabelecido com o BIM, com as informações, com todo o processo mesmo. E aí surgiu essa dúvida aqui, que eu costumo ver muito, na verdade. Uhum. E aí, é possível? Olha, considerando que muitas empresas também de fornecedores, tá? De imobiliário, também de tecidos, etc., tem uma própria baqueca, uma própria estrutura BIM que vai a mostrar os próprios produtos. Eu acho que sim, a gente trabalha em cima disso a nível, como dizer, realmente muito básico, porque, como falei, a dificuldade BIM é complexo nesse sentido. Ainda tem só algumas, não defeito, mas algumas situações que AutoCAD te permite de fazer e o Revit não, tá? Que são mais mais de tipologia gráfica, tá? Que um projeto de interiores talvez leva algumas tipologia gráfica que você não consegue fazer em um programa como Revit. Revit tem as suas limitações, tá? Falo de Revit porque é aquilo que a gente usa mais. Por exemplo, a gente não usa Revit para fazer um projeto de urbanismo, tá? Fica complexo. Vocês daqui têm um loteamento, fica complexo fazer todos os lotes lá. Seria mais interessante a nível de, como dizer, quantidade depois cálculo, mas o programa começa a ficar pesado. Quando começa a jogar curva de nível do negócio de 300 hectares, 400, 500, começa a ser complexo. Por enquanto, o Revit vai ser utilizado nas situações mais de arquitetura,
tá? A gente utiliza mais nas situações de arquitetura. Interiores, sim, até um limite, que é um limite gráfico. Certo. Respondido, né? É, eu vou dar Essa só um é sempre a avisozinho. visão nossa. Se qualquer outro escritório pode fazer outra coisa. Aham, certo. Eu vou dar um aviso para o pessoal que está na live. Já está disponível o link para dar o feedback da nossa live, para conseguir certificado depois. Está no link do perfil do app, certo? E vamos continuar. Tem outra pergunta aqui, bem interessante. Uhum. É do João. Boa tarde, Antonella. Boa tarde. Algo em particular, algo em particular levou você a escolher o Brasil para atuação profissional? Você tem interesse e curiosidade por alguma produção arquitetônica no Brasil ou na América Latina? É. Olha, é, a Rex chegou. Beh, Rex, eu, Antonella, fui não casual, mas eu fui un'organizzazione interna che mi levou aqui. Não era para ficar no Brasil, tá? Que a gente, 6 anos atrás, eu estava olhando para o Canadá, na estrutura lá. E a gente voltou a fazer tudo no Brasil, organizar tudo lá em Fortaleza, a partir de Fortaleza. E claramente depois começou o projeto da Smart City, foram 2 anos e meio bem concentrados nessa tipologia de projeto. O Brasil tem a gente sempre fala, tem um potencial enorme em fato de projetos, mas de fazer coisas diferentes realmente. Você tem um país muito, muito grande, espaços grandes, você constrói cidade, ou melhor, você constrói, faz loteamento que são cidade. Que é diferente. Né? Eu faço sempre essa coisa de falar, é o loteamento. Depois você olha e são, sei lá, 150 hectares, 200 hectares. Fala, nossa, gente, 200 hectares é uma cidade. Na Itália é uma cidade. Aqui talvez é um bairro de São Paulo, mas na Itália é uma cidade. Então vamos dizer que é um bairro. Por enquanto não pode ser um loteamento tradicional, é na conformação de bairro. Essa é uma coisa legal que a gente não tem porque de espaços lá, tá? E tem muita perspectiva bom em cima disso, mas principalmente para poder fazer algo de diferente, tá? Em um país que tem muitas possibilidades, e você pode realmente deixar um pedacinho do seu conhecimento, da sua cultura internamente para ativar algumas coisas. Essa é a coisa mais legal nessa estrutura. Smart City, eu acho que foi um dos exemplos. Uma pequena coisa a gente conseguiu interagir em cima da parte de urbanismo. Claro, sempre customizado, mas a gente conseguiu. Hoje, vocês têm uma estrutura lá na Itália, né, mais forte pelo que eu entendi, mas como é que é a atuação de vocês aqui no Brasil? Vocês têm muitos projetos no Brasil? Está equilibrado, Brasil e Itália? Tem mais lá? Como é que funciona isso? Tá. Nesse instante, na Itália é um pouco mais parado, porque estamos entrando nessa fase 2 de organização e lá são sempre muito mais difícil. Também porque aqui é um país muito jovem, por enquanto é muito mais rápido o mecanismo aqui, respeito a um país na Europa. Toda a Europa mais ou menos tem esse problema, tá? Aqui a gente tem bastante projetos. Hoje, por questão também de organização interna, esses projetos são desenvolvidos para boas partes na Itália, tá? E customizados aqui. E a gente faz um pouco da ponte, tá? Entre essa estrutura, a nossa equipe italiana, para customizar os projetos locais, seguir as obras, ver as situações, tá? Mas aqui a gente tem bastante projetos esperando que esse negócio possa melhorar um pouco, que são projetos de investidores, e lá a gente tem parceiros locais, como falei, a Mesmarex, por exemplo, parceiros locais que a gente poderia realmente estruturar maior aqui e ter só alguma interferência, organização
da Europa por aqui. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, agora. Sim, Naquela época da Rex, a gente conversou e você disse que tinha uma estagiária lá, temporária, que sim, era de São Paulo, né? E dando uma sim, pesquisada, eu percebi que hoje ela ainda está com você. Tipo, sim. né? Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória? Olha, ela não é de São Paulo, ela é de Curitiba. Ah, Na certo. época, sei lá, ela inclusive, quando eu recebi ela no escritório em Fortaleza, eu falei, você tem certeza que vai ao escritório? Você quer realmente fazer um estágio na Rex em Fortaleza, de Curitiba? Eu falei, mas eu ainda não, eu quero, tá ótimo. Eu fiz esse estágio lá, ó, era muito jovem, porque estava saindo da universidade, ainda não tinha terminado o negócio, foi um estágio interno, mas uma apertura mental muito legal. Já dava para entender também a vontade também a vontade de fazer arquitetura sem como dizer, ser só uma questão de lucro, tá? No geral, nos projetos, os pensamentos das cabeças que não é ridotto também em pegar projetos novos, tá? Também ela hoje, quando pensa projetos novos, faz novo, que é o pensamento um pouco da gente. Para nós, o mais importante é fazer um projeto que seja bonito, que seja isso é ruim de um lado porque você vai até o infinito, até mais daquilo que é o seu contrato, tá? Por enquanto você vai perder sempre em fator de, de valores, porque você gosta daquilo, você quer que fique bom, tá? Não é um produto comercial, Sim. é algo que deve ter algumas coisas, não é somente fazer um bolo e vender o negócio, entendeu? É Sim. a essência dele. Ela depois, a gente se encontrou em São Paulo, eu abri a Gate assim como empresa nova, etc. A gente se encontrou em São Paulo e depois de um tempinho, né, se você quiser, sabe o que é, vamos a trabalhar. Na Viviane, uma pessoa assim é única. E foi muito legal. Eu achei bem Também porque interessante. em todo lugar do mundo você vai comigo. Eu te levo em todos os lugares. Ela Pois viajou é, muito, né? Tem que dizer que ela tem ela viajou muito, ela gosta de viajar também no sentido de ver, analisar coisas novas, mas não viajar só pegando um avião, viajar na arquitetura, tá? sim. Abrir a cabeça naquilo que acontece no mundo. Não, mas aqui não funciona. Nunca ela falou isso. Eu acho bem interessante ter a mente aberta, né? Sim, Até sim, sim. porque a arquitetura, ela mexe com sentimentos, né, das pessoas. Ela é uma Sim, interação da pessoa com o espaço físico. Então, eu acho que exato, realmente tem que ser tudo bem pensado. Não é só, exato. eu vou aproveitar aqui a área máxima que eu posso lucrar, porque é tantos reais o metro quadrado de venda, então, enquanto mais eu aproveitar o espaço, mais eu vendo, mais eu lucro. Eu acho que não é bem essa a pegada da arquitetura. A pegada da arquitetura já é mais de promover a sensação, um bem-estar das pessoas que interagem com aquele meio. E para isso, Exato. tem que conhecer o meio, né, também. E Não, até eu acho claro. muito, eu acho muito interessante essa questão de viajar o mundo para conhecer novas culturas e até de repente tem algo legal lá fora que ninguém nunca pensou aqui por nunca ter visto algo parecido. Então É a acaba que curiosidade. Você precisa ter a curiosidade de conhecer. Sem a curiosidade, você não vai em algum lugar. eu acho bem interessante essa parte. Bom, eu acho que a gente já está pertinho do final, porque o Instagram ele tem uma limitação, né, de 1 hora de live. E aí, se você quiser falar alguma coisa ainda para o pessoal, os agradecimentos finais e tal. Bom, obrigada a todos aqueles que ficaram até agora. Nada, eu acho que vocês precisam, como dizer, pensar nessa situação, nesse momento que a gente é hoje, para pensar o futuro e planejar aquilo que o melhor futuro para vocês. E pensar sempre que no trabalho de vocês, arquitetos, engenheiros, tudo aqui está ouvindo, não sei qual formação são no geral, mas o trabalho deve sempre partir da curiosidade de fazer as coisas,
do respeito dos colaboradores, dos parceiros, e como falei antes, para ser um bom líder, não tem um líder, o líder é as pessoas que conseguem jogar em uma mesa na mesma altura todo mundo, tá? E essa é a forma melhor para trabalhar em conceito de smart working, trabalhar em conceitos gerais. Eu queria agradecer, né, a disponibilidade e a presença da Antonella. Sempre que eu peço alguma coisa, a Antonella, ela sempre está super disponível. Ela ia lá para a UFC, dar palestra para a gente, nos nossos eventos e tal. E também, eventualmente, orienta a gente com algumas coisas relacionadas à BIM, que também é muito importante para mim e para a organização também, que a gente participa. E é isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês também. Na bio tem um link lá para vocês darem feedback do que vocês acharam dessa live, para poder colocar as informações de vocês e ganhar um certificadozinho no final. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo por ter participado. E aí a gente vai esperar novas oportunidades aí de ter um contato com vocês também aqui online, né? Na live. Muito obrigado a todos. Obrigada.